Vamos fazer aqui um react, um vídeo de um primo rico. Foi a nossa querida Jéssica. Não sei se você tá aí, Jéssica. Se tiver, se manifeste. Eu te invoco para você se manifestar. Se eu passar mal, a culpa é sua, tá? Foi esse vídeo aqui, ó. Como ficar muito rico com corte da Selic. Me agradeça em um ano, ó. Tchau, porra. Tem, BJ tem umas outras conotações. É verdade. E aí, ele fala algumas coisas, algumas imprecisões aqui, né? Senão não seria primo rico. E antes de começar, eu peço que você curta esse vídeo. Se você estiver curtindo, se não estiver curtindo, problema seu, curta do mesmo jeito, porque você vai querer me ajudar, né? Você não vai vacilar comigo, né? Se aparecer o botão de hypar, hype esse vídeo, cara. É tão importante quanto curtir. Faça os dois, curta e hypa, beleza? Se inscreve também, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se puder, manda um pix pro canal para ajudar a fortalecer aqui. Vamos começar. A Selic foi mantida em 15% mais uma vez, e essa é a sexta reunião seguida que o Copom decide manter a Selic em 15%. São mais de 6 meses seguidos da maior Selic dos últimos 20 anos, mas o que realmente importa é que provavelmente essa vai ser a última Selic em 15%. O mercado está apostando que na próxima reunião, lá em março, as chances são maiores do Banco Central cortar a Selic para baixo do que manter a Selic em 15%. Ou seja, essa pode ser a última vez que você vai ver a Selic em 15%. E diga-se de passagem, finalmente! E se você ficar até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai saber exatamente onde colocar o seu dinheiro agora para surfar esse corte da Selic e multiplicar, quem sabe, o seu patrimônio nos próximos meses. Vamos lá, quem se posicionou de forma correta na última vez que a Selic teve um grande ciclo de cortes, quase 10 anos atrás, ganhou muito dinheiro. Fundos imobiliários praticamente dobraram de preço, ações multiplicaram. Bem, essa parte eu vou dar uma pulada, porque não me interessa. Eu quero saber o que ele vai falar sobre Selic especificamente. Pertinente aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve na sua vida passando na sua frente. Eu preciso te explicar exatamente o que aconteceu na última reunião do Banco Central, que aconteceu agora em dezembro. Na última reunião de 2025, o Copom decidiu manter a Selic em 15%. Só que o mais importante não foi a decisão em si, foi o tom do comunicado que veio junto. Porque naquela reunião, o Banco Central não sinalizou corte. Pelo contrário, a carta que veio junto com a decisão parecia dizer outra coisa. Deixa eu te mostrar o que estava escrito. O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15% e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. O comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Ou seja, quando o Banco Central fala manutenção por período bastante prolongado, ele está dizendo assim, galera, relaxa, a Selic vai ficar em 15% por muito tempo ainda. Então nessa... Errado. Não era isso que o Banco Central estava querendo dizer. O Banco Central estava querendo dizer que a Selic vai continuar alta. Não disse que vai ficar em 15. Em nenhum momento está escrito que vai ficar em 15. Inclusive, voltar aqui para o próprio texto que ele bota. O Copom decidiu manter a Selic em 15 e entende que essa decisão é compatível com a estratégia da conversão. Suavização. O cenário atual. Estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado. Manutenção da taxa alta não significa que é em 15. Não significa que é em 15. Isso é um erro de interpretação, é um erro de análise dele. Por isso que ele tá passando informações erradas. E é muito simples de você ver isso quando a gente entra no Boletim Focus. É só botar Boletim Focus no Google e você entra aqui e você vai ver que quando você pega o Boletim Focus, já está há um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, dizendo que o fim do ano vai acabar em 12,25. Em algum momento do vídeo ele fala, como se ninguém soubesse que fosse cortar esse ano, sabe? Já tá sendo dito desde o ano passado que vai ser cortado esse ano. As previsões, as projeções do mercado dizem, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, porque esse foi o primeiro erro do primo rico, que foi interpretar a ata do Copom errado.
bastante prolongado, fala manutenção vai ficar em 15% por muito tempo ainda. Então nessa carta que eu mostrei para vocês, não parecia que o Banco Central estava sinalizando corte. Tudo indicava que a gente continuaria com a manutenção da taxa Selic. E tem Repito, manutenção da taxa Selic alta. A previsão é que no fim do ano a Selic esteja em 12,25. É alta ou não é? Pra caramba. Continua sendo alta, primo rico. 12,25 ainda é muito alto, tá, cara? 15 é maior. Quando você fala em manutenção de taxa alta, significa que o juros vai estar alto. Não significa que o juros vai estar em 15, entendeu? É sim, é só isso. É só isso. mais. No final do comunicado, o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ainda disse isso daqui, ó. O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Traduzindo, o Banco Central está dizendo que se precisar ele sobe o juros de novo, que o corte não vai vir tão cedo e que existe o... Cara, não é isso que tá... Cara, assim, eu não sei, será, vai que chega no primo rico, né? Vai que chega no primo rico. Primo rico, se você realmente pensa isso, eu sugiro que você... Vamos lá, por partes. Eu acho que todos os dados que você vai mostrando aí, você vai mostrando, isso... Pessoa tal falou isso, pessoa tal falou aquilo. Eu acho que não foi você que buscou e eu entendo. Até porque você é um cara muito ocupado. Eu não tô zombando, tô falando sério. Você é um cara muito ocupado, é empresário e tal. Você vai gravar o vídeo, você tem uma equipe. Contrate pessoas melhores para fazer esse apanhado de dados. Porque desde o ano passado que se discute que haveria corte no primeiro semestre. Tá? Desde o ano passado, cara. Então você vir dizer num vídeo que olha, não se sinalizava, não se tinha como saber. Olha, e agora, né? Pô, todo mundo pegou de surpresa. Só você tá sendo pego de surpresa. Só você tá pego de surpresa. Eu sugiro que você contrate analistas melhores. Contrate analistas tipo eu, sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia. Contrate pessoas como eu, antenadas, tá? Boa noite, Carlos. Boa noite. Luan, reduzir Selic é quando o Banco Central compra títulos públicos para injetar moeda na economia? É isso? Não. Aí você está dizendo como é que ele vai induzir a Selic para baixo, né? Ele vai ficar fazendo aquele negócio do open market, né? Compra e venda de títulos até se manter os juros aonde ele quer, né? Mas o ato de dizer a Selic agora é tanto é só nominalmente, só dizer agora é tanto. Aí o Banco Central começa a agir, como você falou, comprando ou vendendo títulos, né? A depender de como tá. Se você for olhar a Selic, existe a Selic meta, que é a meta, tanto é que diz meta, né? Selic meta é X, hoje, 15. E o que é que ele faz para que se fique nisso? Ele fica comprando e vendendo títulos, né? A depender do sabor do mercado, para que a taxa de juros fique girando em torno daquilo. Tanto é que se você for olhar o gráfico, você vai ver que não fica 15 sempre, né? Fica 14,99, 15,01, não sei o que, fica variando. Mas é bem isso que você falou mesmo. Aí, vamos voltar aqui. E o primo rico está mal assessorado. Está mal assessorado. Risco da Selic até subir caso a inflação piorasse. Então, depois dessa última reunião, muita gente olhou para esse tom do comunicado e passou a acreditar que a Selic realmente ia demorar para cair. E que talvez... Muita gente quem, cara? Eu vou deixar ele falar aqui e depois eu vou mostrar notícias que ele não leu, obviamente, que ele não leu, e eu acho que ele realmente não viu. É falta de assessoramento, primo rico. Você quer uma consultoria? Me contrata, e eu nem tô zoando. Me contrata, eu faço uma consultoria com você para te dizer como que você deve analisar a Selic. Não vou dizer como você deve analisar seus investimentos. Isso daí você é melhor do que eu nisso, certamente. Agora, com questão de conjuntura econômica, você tá muito mal assessorado, cara. Você tá muito mal assessorado e muito mal informado, tá?
nem caísse em 2026, porque afinal de contas, 2026 é ano de eleição. E geralmente ano de eleição a Selic não cai, ela sobe. Em 2022, a Selic começou o ano em 9,25 e terminou em 13,75. Em 2018, a Selic ficou de lado, começou em 6,75, terminou em 6,5. Em 2014, a Selic era de 10,5, fechou em 11,75. Em 2010, é a mesma coisa, começou em 8,75, terminou em 10,75. Todo ano de eleição, a Selic ou ficou de lado ou ela subiu. E justamente por isso, algumas pessoas não estão acreditando que dessa vez vai ser diferente. Quase. Minha gente, em nome de Jesus, vamos lá. Boletim Focus. 4 semanas. A previsão do mercado é que o ano acabe em 12,5, 12,25. Aonde é que o Primo Rico tirou de que as pessoas, porque é ano de eleição, a Selic não vai cair? Ó, isso daqui é o Boletim Focus. É o último Boletim Focus. Deixa eu voltar aqui. Dia 2/2. Esse vídeo está sendo feito dia 5/2. No dia 2/2, que é o último Boletim Focus, nós temos aqui a projeção do mercado de que o ano vai acabar com 12,25. Primo Rico, hoje nós temos 15, certo? E o mercado, bem antes do Copom sinalizar que vai cortar, porque a ata do Copom, inclusive eu fiz vídeo da ata do Copom, sugiro que vocês assistam o vídeo. Eu fiz vídeo mostrando que o Copom sinalizou que na próxima reunião vai cortar. Mas ele tá sinalizando agora que vai cortar agora, mas todo mundo já sabia que ia cortar esse ano, cara. Não existe isso de que, ai, não sabia. O Banco Central, ele seguia pelo Copom. Na ata, inclusive, que você mostrou, ele fala, não porque... o Copom não, perdão, o Boletim Focus. O Copom decide baseado no que as projeções do Boletim Focus, elas falam. Então, aonde... Ou você tá desconectado da realidade, ou você tá mal assessorado. Tá? Você quer saber se vai ter corte esse ano ou não? Olhe pro Boletim Focus. Eu já falei trocentas milhões de vezes aqui no meu canal. Lá na Folha em Foco também, que eu trago toda vez. Agora no meu canal, toda segunda eu vou ficar trazendo as notícias do Boletim Focus. E se o Boletim Focus diz que o ano vai acabar em 12,25, ele vai acabar ou nisso ou em torno disso. Porque o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né, que é o do Banco Central, ele olha para esses dados aqui e segue. Eu não sei de onde você está tirando isso, cara, sinceramente. De toda reunião do Copom sobre a Selic, eu posto um vídeo aqui no canal e sempre tem alguém falando que é praticamente impossível a taxa de juros cair em ano de eleição. E realmente não dá para prever o futuro, é meio que impossível cravar algo. Só que como vocês viram, o mundo tá um completo caos nesse começo de 2026, teve ataque na Venezuela, ataque na Groenlândia, teve greve no Irã, conflito na Rússia, Ucrânia todo vapor. Cara, tudo isso tá acontecendo fora do Brasil, só que pode mudar completamente as projeções da Selic para os próximos meses. Só que deixando um pouco o mundo de lado e olhando somente para o nosso próprio umbigo, tem vários sinais de que os cortes eles estão chegando. O primeiro sinal são as próprias expectativas das pessoas. O Polymarket, aquela plataforma de apostas que eu já mostrei aqui no canal algumas. Primo Rico, foda-se a expectativa do Polymarket, foda-se quem tá fazendo aposta contra a Selic. O Banco Central, ele segue isso aqui, meu filho. Boletim Focus. Não é foda? Fonte, plataforma de aposta. Foda-se a plataforma de aposta, velho. Boletim Focus, bicho. Boletim Focus. Vamos lá. Ata Copom. Eu já mostrei aqui em live, cara. Cadê o caralho da ata do Copom aqui? Ata do Copom. Essa aqui é a ata do Copom, tá? Mas pode... Vamos em PDF, vai. Focus. Boletim Focus é citado 2 vezes, tá? Quando aqui ele fala cenários e análise de risco. Ou seja, ele tá analisando qual vai ser a taxa e baseado nisso ele tá dizendo que tá vendo quem? Boletim Focus. Tá escrito aqui, pô, na ata do Copom, Primo Rico. O comitê se debruçou, então, sobre as projeções.
Quais projeções? No cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus. No cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus. Focus. Que é esta aqui, primo rico, que diz que no fim do ano vai estar em 12,25, porra. Desculpe, cara. É estressante. Você tá o vídeo inteiro, cara, dizendo... Não, mas veja bem, não tem como saber. Porque geralmente nunca tem corte. Caralho, bicho. Aí tu cita a ata do Copom. Tu leu este caralho desta ata, bicho? Peço aí, como diria Sérgio Moro, peço escusas pelos palavrões. Mas você leu a ata? Ou você só pegou o que o seu assessor disse, que ele pensou e mostrou assim? Bicho, na ata do Copom, ele fala que usa o Boletim Focus para se basear. Aí você pega, entra no Boletim Focus e lá tem dizendo que, o último, né? Tem dizendo que 12,25 e você vem e diz, não é porque não tem como prever se vai ter corte. Vai ter corte, cara. O que você não pode dizer como prever é quando que vai ter, qual vai ser o valor, a gente pode deduzir. Obviamente a gente já sabe que vai ser em março, porque na própria ata disse que vai ser em março, tá? O cara cita site de aposta, pô. Segundo o Policy Market, Jesus tem 4% de chance de voltar esse ano. Exatamente. Exatamente. Ai, Luan, deixa de ser chato, meu. Pô, meu, porque o Boletim Foco está dizendo isso agora, né, meu? Ah, é? Vamos ver todas as publicações. Vamos ver todas as publicações. Isso aqui é muito simples de você fazer, tá, primo rico? Você mesmo pode fazer. Cadê essa porra do negócio aqui? Vamos lá, primo rico. Vamos lá. Aqui tá pelos mais recentes. Vamos pegar os mais antigos? Ó, eu vou pegar aqui. Tem lá mesmo. Tá zoando, né? Tá brincando, né? Sério que... Aí é foda. Não é possível. Os caras postam isso. Peraí. Perdi o prumo aqui. Perdão. Perdi o prumo aqui. Essa informação foi pesada demais pra mim. Aí. Deu uma bugada agora. Os caras apostam a volta de Cristo. Beleza. Tudo bem. Então é super confiável, né? O Polymarket. Super confiável. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu vou pegar o primeiro Boletim Foco de 2025, tá? Pra gente ver se já dizia isso. 3/1. Primeiro Boletim Foco de 2025, primo rico. Vamos ver como é que tava? Ó, aí aqui, obviamente, né? Ele fechou com o de 2024. Aqui, ele mostrava que ficaria em 15. E, primo rico, para 2026, já em 2025, ele dizia que a Selic ia estar em 12, cara. Ele dizia que a Selic ia estar em 12. No primeiro Boletim Foco de 2025, a galera já projetava que ia estar em 12. Aí tu vem me dizer que não tem como saber que o mercado... No mercado é isso aqui, cara. Não é porra de casa de aposta, não, cara. Aí agora eu fiquei em choque aqui. Não, peraí. Não, tá de sacanagem. Como é o nome do negócio? Polymarket. Jesus. Will Jesus. Ah, tá de sacanagem, velho. Puta que o pariu, velho. Eu tava torcendo pra que fosse zoeira tua. Eu tava torcendo pra que fosse zoeira sua. Will Jesus Christ return before... Não sei como é que fala 2027 em inglês. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí agora você me quebrou, né? Você me quebrou porque eu perdi a compostura depois dessa. Se eu fosse o Mano Jesus, não voltava nessas condições, não. Caramba, tem
Caramba, tem gente apostando que Jesus vai voltar. Ou seja, nós temos 4% de chance, segundo a referência do Primo Rico, né? Vamos ouvir aqui, só para ter certeza que ele falou esse site mesmo. Algumas vezes, pessoas. O Polymarket, aquela... Caralho, ele falou Polymarket mesmo. A fonte do Primo Rico. Esse site aqui, gente. A fonte do Primo Rico é um site que ele aposta se Jesus vai voltar antes de 2027. Fonte. Jesus vai voltar antes de 2027? Beleza, Primo Rico. Fonte do caralho, hein? Fonte do caralho. Puta que pariu. Aí o Guilherme agora acaba de zoar com a minha live, porque eu fiquei sem compostura agora, velho. Eu fiquei. Caceta, velho. Pera aí, fiquei em choque agora. Fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Mas contribuiu. Valeu, Guilherme. Contribuiu porque endossou. Já era uma merda você saber que a fonte do cara é uma casa de aposta, né? Não, acabou não, tô zoando. A live ficou melhor agora, porque eu não sabia que a casa de aposta apostava na volta de Cristo. Foi sensacional, muito obrigado. Muito obrigado. Você está surpreso, Luan? Liberal usa índice. Eu não sei como é que pronuncia esse nome. Heritage. De liberdade econômica. É foda mesmo. 2027, é. Caramba, bicho, é a fonte do Primo Rico, cara. E agora eu não sei o que eu tava falando mais, cara, porque eu fiquei em choque, perdão. Putz, grila, bicho. Meu Deus do céu. Vamos tentar voltar aqui, gente. Vamos tentar voltar aqui. Vamos tentar aqui voltar à compostura. Beleza. Enquanto a fonte do Primo Rico é o site que aposta se Jesus vai voltar ou não. Porra, aí é foda. Não, peraí. Vamos lá. Não, eu tenho algo a dizer sobre isso. Se Jesus voltar e essas pessoas aqui ganharem esse valor aqui, né? Se essas pessoas. Vamos lá. Vamos dizer que eu bote $500. Aí eu vou ganhar $11.000, né? $11.000. Mas Jesus voltando, Jesus vai voltar levar todo mundo pro céu e a galera, né? Dependendo da sua corrente religiosa e tal. Quem é que vai me pagar se o mundo vai acabar quando Jesus voltar? Fica aí a pergunta, né? Fica aí a pergunta. Tudo bem. Vamos lá. Pro Primo Rico, o IBGE deve mentir dados. Com certeza, mas o site que aposta se Jesus vai voltar. Mas aí fica outra questão. Jesus não voltando em 2027. Não vale a pena apostar. Porque você ganha bem pouquinho, cara. Porque, obviamente, que Jesus não vai voltar. Eu posso estar cruzando uma linha aqui pra galera ficar com raiva de mim, né? Mas, enfim. Puta merda, hein? Perdi a compostura total aqui, velho. Meu Deus, eu preciso apostar nisso. Esse valor vai ser o galardão nos... É verdade. Leva pro céu, né? Se Jesus não voltar, o dinheiro fica com o pastor. Ai, meu Deus. Que merda, bicho. Mas beleza. Enquanto a fonte do Primo Rico é a que aposta em Jesus voltar ou não, a minha fonte é a fonte que o próprio Banco Central usa, que é o Copom. E em 2025, primeiro mês do ano, primeiro Boletim Focus do ano, os caras diziam que, nós achamos aqui pela projeção que vai acabar em 12. Ou seja, Primo Rico, você está um ano atrasado na conversa. Um ano atrasado. Na verdade, você tá mais, né? Porque se a gente for pegar aqui... Eu aposto contigo, cara. E vamos lá. Vamos puxar mais para trás. Vamos ver como é que eles previam o mercado naquela época. Eles estavam apostando, Primo, uma Selic bem baixinha, viu? Tá vendo, Primo Rico? Em 2026. Lá em 2024 eles estavam dizendo que ia ficar em 8,50, né? Aí foi mudando o cenário. Aí agora eles acham
que, na verdade, vai ficar em 12,25. Boletim Focus. Certo? Ou seja, você está completamente errado e eu estou completamente certo. Não tem como desconversar. Eu estou completamente certo e você está completamente errado. Só aceite. Não sobrou nada pro beta. E aí, cara, porra, me desconcertou demais esse aqui, na moral. Me desconcertou demais. Então vamos lá. Plataforma de apostas que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, tem uma aposta perguntando: o Banco Central vai cortar a Selic na reunião de março? E sabe qual é a probabilidade que as pessoas estão apostando? 64% para queda, 35% para manutenção e 1% para aumento. Então quase 7 em cada 10 pessoas acreditam que em março, daqui menos de 2 meses, a Selic vai cair para menos de 15. E outro indicador que está apontando para um corte da taxa Selic é a inflação. Pela primeira vez em vários anos, o Brasil teve uma inflação dentro da meta do Banco Central. Se tudo acontece desse... Vamos lá. Primeiro, o choque de que o cara usa como indicador um site de aposta que, repito, o Guilherme foi sensacional trazer essa, véio, que eu nunca ia saber se ele não tivesse aqui. O site de aposta da volta de Cristo, beleza. Beleza, a inflação está caindo, não é um indicador relevante para corte da Selic. Meu Deus, Luan, por que não? Porque se fosse, já teria cortado já tinha um tempo, tá? Já tinha cortado há um tempo. É a questão da percepção do mercado. Eu já falo isso há um bom tempo. O mercado quem dita as regras, é a realidade, tá? O Banco Central é um regulador e ele não tem a autonomia que se vende que ele tem, tá? Se ele for contrário ao que diz o mercado começa a ameaçar. Eu já trouxe matérias mostrando para vocês sobre isso, tal. O retorno de Mercúrio retrógrado indica a queda da Selic. É mais confiável, né? Mais confiável. Certo? Então, a inflação cair por si só não é um indicativo de que vai cortar. Repito, se assim o fosse, já era para ter cortado, concordam? Luan, com o desemprego baixo e o motivo da Selic não baixar, a Dilma baixou a inflação pelo emprego e a inflação explodiu. É porque teve crise, né, cara? Teve crise política, crise de confiança. Crise de confiança faz tudo ir pro ralo, né? Faz tudo ir pro ralo. Hoje não vivemos uma crise de confiança nem uma crise política, certo? Depende muito do cenário. Repito, por que hoje, mesmo pleno emprego, tudo certinho, a gente não cortou ainda? Só vai cortar na próxima reunião. Porque o mercado não quer que corte, só por isso. Literalmente só por isso. E se o Banco Central... Aí vamos voltar de novo isso aqui. Foi bom você ter falado isso. Vamos lá. Vamos lembrar disso aqui que eu sempre mostro aqui. Mudar a meta de inflação seria erro grave e faria BC perder credibilidade, diz economista-chefe da JP Morgan. Vamos lembrar o que isso significa? Significa que um dos maiores bancos dos Estados Unidos, dos maiores gestores de ativos, está dizendo: olha, se vocês mudarem a meta, a gente vai fazer uma baguncinha, tá? A gente vai fazer uma baguncinha, a gente pode tirar dólar daí, aí o dólar vai ficar mais caro, vai ter crise cambial, vai ter inflação, e aí vocês vão ter que subir a meta de qualquer jeito. Basicamente, o Banco Central é refém do mercado. Se o mercado diz não faça, ele não faz. Se o mercado diz faça, ele faz. Não tem outra escolha, tá? O BC não compra título público para injetar moeda na economia, mas sim estabelece o juro base da economia e quanto maior, menor a liquidez. Não, tudo bem. Mas eu não falei que ele compra para injetar moeda na economia. A discussão, quando o camarada falou, é no sentido de regular a taxa de juros, né? De regular a taxa de juros. Não no sentido de fazer o papel de injetar dinheiro na economia com esse propósito. Intenção de regular a taxa, entendeu? O mero fato dele dizer a partir de agora a taxa é X, a taxa não fica X. Ele tem que forçar a taxa a ficar naquilo, entendeu? Aí por isso que ele fica regulando nessa questão do open market. E quando o mercado vai querer que caia, porque a pandemia chegou a 2, porque na pandemia chegou a 2,
Não, apenas respondi um. Ah, tá, beleza. É, por que na pandemia chegou a 2% a Selic? Foi pro Paulo Guedes valorizar seus ativos no offshore? Não. Veja só. Quando que vai querer que caia? Na próxima reunião. O mercado já quer que caia na próxima reunião. E aí na ata do Copom que saiu esses dias, o Copom já disse que vai cortar. O início do ciclo vai começar agora. Por que que na pandemia chegou a 2? Porque o Banco Central, que era o do Paulo Guedes, que era o do Campos Neto, ele foi pressionado internacionalmente a fazer isso. Todos os bancos centrais estavam fazendo para convergir, para estimular suas economias. E aí o Campos Neto não foi por benevolência nem nada, né? Tanto que ele depois começou a subir de novo a taxa, né? Foi simplesmente porque se ele não fizesse, ele estaria contrariando todo um cenário internacional que estava se recomendando para isso. Então, foi só por isso. Foi só por isso. Certo? Beleza. Deixa eu só. Eu não vou reagir o vídeo inteiro do Primo Rico, porque acho que já deu para entender os erros dele. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Desse jeito a inflação está controlada, o mercado está apostando para um corte da Selic. Por que será que o Galípolo decidiu manter a Selic em 15% naquela reunião de dezembro? Por que será que o Galípolo decidiu? Não foi só o Galípolo. Vamos lembrar que o Galípolo não é um imperador do Banco Central, tá? O imperador não é o imperador do Banco Central, tá? Porque ele fala como se o Galípolo tivesse o poder, o voto de Minerva, né? Não, tá? Existem outros diretores. Ele é um dos votos, tá? Inclusive ele pode ser voto vencido se ele votar contrário ao que o pessoal quer votar. Beleza? Dezembro. Por que ele não passa logo a foice nesse negócio e rasga a Selic para 10%? Se você não entender o raciocínio por trás da decisão dele, você não vai conseguir antecipar os próximos movimentos que o Banco Central vai fazer. Então deixa eu te Ele também não entendeu, né? Mas ele acha que consegue explicar. Mas vamos lá. explicar 3 fatores que pesaram na decisão. O primeiro é a inflação, né? Por mais que o IPCA tenha ficado dentro da meta no ano passado, o próprio A inflação não pesou. Repito, a inflação não pesou. Não pesou, tá? Não pesou. Tudo bem. Aí vão dizer, não, mas agora ela tá entrando, tarará, tarará. Se a inflação tivesse pesado, o corte já teria vindo antes. Já teria vindo antes. Tá certo? Quando chegar no próximo mês, só vai cortar porque o mercado disse agora pode. Só por isso, não é por causa da inflação. comunicado do Banco Central disse o seguinte: as expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, situando-se entre 4,4 e 4. Ou seja, não é por causa da inflação. Não é por causa da inflação. No próprio Copom diz isso. Certo? 4,2% respectivamente. E talvez você não saiba, mas a meta de inflação do Brasil não é 4,5% ao ano. A meta é 3%, com tolerância até 4,5%. Então, se a inflação ficar acima de 3%, o Banco Central meio que considera que a inflação ainda está acima da meta que eles estipularam. E por isso, eles ainda não começaram a cortar a Selic. O segundo motivo deles não terem cortado de uma vez a taxa se chama ancoragem. Imagina, por exemplo, que o Banco Central, lá no ano passado, começasse a cortar a taxa de juros lá no meio do ano. Como a inflação não estava totalmente controlada, existia um risco da inflação não fechar 2025 dentro do intervalo de tolerância. E aí o trabalho do Banco Central ficaria numa situação ainda mais complicada, porque as empresas começariam a reajustar os preços de uma forma mais agressiva, por precaução, e os trabalhadores começariam a pedir aumentos maiores para compensar a inflação, que nem aconteceu ainda. E aí Completamente falso o que ele falou agora. Ele está descrevendo aqui o cenário dos anos 80, né? Inflação inicial. Que não existe já desde o Plano Real, certo? Inflação inicial não existe no país desde que o Plano Real deu certo para conter a inflação. Dar certo é um termo muito pesado, né? Desculpa aí. Deu certo para conter a inflação. Ele está descrevendo um cenário de inflação inicial. Isso não existe mais, tá? Pode acontecer um dia de novo? Pode. Mas do cenário que ele está dizendo, não, né? Ai, para antecipar a inflação, não. Ele está descrevendo algo que não existe mais. Não existe. Completamente nada a ver. Completamente sem sentido o que ele falou aqui.
vira uma profecia autorrealizável. Todo mundo, então, age como se a inflação fosse ser alta. E a inflação acaba sendo alta de verdade. Então, o Banco Central precisa tomar cuidado. Porque se ele cortar os juros muito rápido, ele corre o risco de perder o controle da inflação de novo. E aí tem o terceiro fator que pesou na decisão do Galípolo, que é algo que está escrito no próprio comunicado de forma bem clara. O conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, como observado na última divulgação do PIB, enquanto o mercado de trabalho mostra resiliência. Essa frase que ele falou aí está em praticamente, sei lá, todos os últimos copons, as últimas atas, ele fala a mesma coisa praticamente. Não, tá estabilizado e tal, mas o mercado mostra resiliência. Sempre a mesma coisa. É só abrir as últimas atas do copom, tá escrito a mesma coisa. Ou seja, não tem nada a ver com a inflação, tem a ver com o mercado querer. Simples. Respondo já o que vocês estão me perguntando, só um minuto. Parece meio grego, né? Só que deixa eu traduzir para você. Ele disse que a economia brasileira ainda está crescendo e, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho está resiliente, que é um jeito bonito de dizer que o desemprego continua baixo. Eu não sei se vocês viram, mas no finalzinho de 2025, o desemprego bateu 5,2%. E essa daqui é a menor taxa da história, segundo o IBGE. Isso é bom, obviamente, mas também é um sinal de alerta para o Banco Central. Porque quando a economia está rodando bem, com todo mundo trabalhando e ganhando dinheiro, as pessoas consomem mais. E quando as pessoas consomem mais, os preços tendem a subir. E aí é a velha lei da oferta e demanda. Então o Banco Central olhou para isso e pensou: a economia ainda está forte. Se a gente cortar os juros agora, pode jogar mais lenha nessa fogueira e fazer a inflação disparar de novo. E aí tem o quarto fator também, e talvez o mais importante. Tá logo no comecinho do comunicado. Diz assim: o ambiente externo ainda se mantém incerto em função. Beleza, acho que deu para entender aqui. Só para encerrar aqui, vamos... Isso aqui me pegou demais. Caceta. Vamos lá. Primo Rico, ele fica dizendo que ninguém falou, tal, não sei o que, não dava pra saber. Todo mundo achava que não. Se você botar aqui, mercado projeta corte em março, tem aqui 2 dias, uma semana, 2 dias, 2 dias. XP aqui, ó, prevendo isso. Uma semana antes de sair a ata do Copom. 2 semanas aqui. O Itaú, ó, que é esse daqui, ó. Itaú passa a projetar corte da Selic a partir de março. Notícia de Primo Rico, 23/1/2026, tá certo? Você tá muito atrasado. 3/2, corte começa em março. Beleza, mas aqui o Itaú já falava isso, ou seja, o mercado agindo para pressionar, já para cortar agora, já tem alguns dias, Primo Rico, já tem uns bons dias. Quando você pega notícias mais para trás, 9/1/2026. Mercado não vê surpresa em inflação e projeta corte de juros em março. Beleza, mas não era isso que eu queria dizer. Veja só essa aqui, ó. 6/11/2025. Mercado projeta início do ciclo de cortes para o primeiro semestre de 2026. Avalia MAG Investimentos. Ou seja, insisto aqui em dizer que o Primo Rico está muitíssimo mal assessorado. Muitíssimo mal assessorado. Muitíssimo mal assessorado. Pare de olhar sites de aposta que apostam na volta de Cristo. Parem, por favor. Não façam isso. Não façam isso. Site de aposta não é local para você usar como indicador econômico. Puta que pariu, né, bicho? E ainda mais sabendo disso. Se isso aqui não existisse, já seria ruim. Mas isso aqui existindo, caceta, né? Nas atas do Copom ele sempre fala que para prever o comportamento de como vai ser a taxa de juros, ele usa o Boletim Focus. Então, Primo Rico, use você também, caso você assista esse react aqui. Beleza, gente? É isso.